Antes de mais nada, eu quero dar os parabéns a vocês por estarem aqui reunidos, discutindo a melhor forma de melhorar a vida de todos os brasileiros, todos vocês. E da maneira que, de fato, a experiência mostra tem funcionado no mundo inteiro, que é exatamente a iniciativa individual, o empreendedorismo e tudo aquilo que faz com que o mundo gira, o mundo produz mais e melhor. Eu gostaria de dizer que eu sou entusiasta da agenda liberal. Faz parte do meu legado. Fui membro fundador de um dos primeiros institutos, talvez do primeiro Instituto Liberal do Brasil, o Instituto Liberal de São Paulo. E, como profissional, eu fiz grande parte, a maior parte da minha carreira, quase toda no setor privado, inclusive morando fora do Brasil, trabalhando e conhecendo exatamente o que funciona e o que não funciona no mundo. Eu gostaria de começar contando uma história para vocês. Uma história que logo no início me impressionou muito e me fez começar a ter uma certa visão de como funciona a economia, como funciona a vida. Economia não no sentido acadêmico, de grandes estudos, mas a economia na vida real das pessoas. Então, eu estava ainda estudante, estava vendo a idade de vocês, entusiasta, querendo trabalhar, querendo crescer, e talvez um pouco mais novo ainda, porque estava estudando, mas muitos de vocês já estão trabalhando, e eu gostaria de dizer o seguinte, que um dia eu vi na televisão o que estava acontecendo, que era uma grande enchente no estado do Paraná. Numa região, que era lá uma região agrícola, e onde existiam muitas cooperativas. E as cooperativas tinham silos de armazenagem de grãos. Pois bem, tinha lá, aí a imagem mostra uma grande fila de pessoas carregando saco nas costas de grãos. Ali, no caso, era milho, arroz, etc., e várias coisas. E caminhando e atravessando a enchente. Água no meio das pernas, saco nas costas, carregando aquilo e levando para cruzar a região da enchente. Outra imagem. Uma outra cooperativa. Isso era uma cooperativa, uma região de um grupo de cooperativas. Outra imagem. Uma cooperativa enorme, a água invadindo os silos e todos os grãos, todos os materiais lá dentro sendo, portanto, invadidos pela água, apodrecendo e estragando e perdendo toda a safra. E as pessoas responsáveis por aquela cooperativa explicando que não havia, infelizmente, muita coisa a fazer, porque a água subiu muito rápido, etc, 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 etc. Pois bem, não precisa pensar muito para sabermos e chegarmos à conclusão, mas esse era o fato, de que o primeiro grupo de pessoas eram membros de uma cooperativa privada. Aquilo eram as pessoas que estavam defendendo a cultura, o produto, né, da produção para a sua família, para os seus filhos, para o seu próprio sustento. Então ele estava ali com um saco nas costas, enfrentando o que tinha que haver de água. Não é surpresa que a cooperativa, onde as pessoas estavam no seco, explicando por que tinha sido difícil e não tinha conseguido salvar os grãos antes da enchente, evidentemente era uma cooperativa estatal, pública. E eu acho que isso, para mim, de saída, sintetizou
a história do que é a iniciativa privada e do que é uma iniciativa pública. Qual é o grande problema do Estado? O grande problema do Estado é exatamente esse. Onde é que está o interesse? Porque aí entra o conceito do dinheiro público, que é uma questão no Brasil problemática, né? A questão do dinheiro público. O Estado tem que desempenhar uma série de funções, algumas funções que são prerrogativas, são necessidade da população que o Estado exerça. Por exemplo, segurança. Por exemplo, algumas áreas de saúde, alguma coisa na educação. Eu vi aqui proposta interessante, antes de entrar, estava ouvindo, etc., da questão do Estado dar um voucher para todos abrirem a sua própria escola. É exatamente uma experiência bem sucedida em muitos países. Agora, de qualquer maneira, o Estado tem que prover serviços básicos para a população. Mas aquilo que de fato é necessário. Não é? Não o Estado que primeiro tenta empreender, tenta competir com grandes estatais, etc., competir com o setor, com o empreendedor privado. Porque isso aí nós vamos ter cabide de emprego, estatais inchadas, etc. Nós conhecemos a história. Né? Conhecemos o resultado disso, a chamada má alocação de capital, e etc., etc., etc. E, por outro lado, nós temos aqui exatamente o efeito também de que o Estado ele tem uma função, e aqui é chave, né? É a função de regulador. Para que o setor privado funcione, para que a sua empresa funcione bem, você precisa ter regras adequadas que regulem esse mercado. Só que aí nós temos que ter regras que incentivem o empreendedorismo, incentivem a competição, e não o contrário. Restringam e deem privilégio. E muito mais do que isso, precisamos eliminar cada vez mais. Eu apresentei, inclusive, enquanto ministro, depois de um trabalho grande feito com o Banco Mundial, uma série de projetos, vou falar sobre isso em seguida, de desburocratização. Mas, no fundo, o que é uma burocracia? No Brasil, nós falamos muito de burocracia. O que é uma burocracia? Vamos colocar burocracia dentro aqui da discussão de vocês, né? De um movimento liberal, lutando por um Brasil livre, por um Brasil onde cada um possa viver, empreender e ser responsável pela sua vida e obter exatamente os resultados disso. O que nós, então, temos? O Estado, no momento em que ele cria uma burocracia, ele está dizendo a você que você precisa ser controlado. E o Estado não pode deixar você simplesmente, ou vocês dois, não pode simplesmente fazer um contrato entre vocês dois. Não, o Estado tem que registrar esse contrato para que esse contrato funcione e seja válido. Quer dizer, vocês dois fazendo um contrato, não vai funcionar. O Estado tem que entrar no meio. Porque mesmo um cartório, etc., no fundo é um poder, é uma concessão estatal. Então, isto mostra exatamente o efeito deletério desse excesso de intervencionismo estatal. E isto nós temos exemplos históricos. É incrível até que no Brasil e na América Latina, né, nós estamos vendo esse fenômeno latino-americano, mais uma vez, na América Latina nós temos ainda a insistência, a recorrência nesse Estado. Por exemplo, eu estava vendo um dia desse, lendo um pouco aí, a questão da história, por exemplo, na União Soviética, né? Quando o líder, então o presidente lá, o Leonid Brezhnev, assumiu a presidência da União Soviética. Ficou 18 anos no poder e foi aquele que restaurou a ortodoxia do controle do Estado. O Estado passou a controlar rigorosamente. Agora sim ia controlar para valer. Antes do regime comunista ele achava que não estava controlando bem. Começou a controlar tudo, todo mundo, etc. Para vender lá alguma coisa tinha que ser uma loja estatal, uma mercearia, tudo era estatal, etc. Farmácia, qualquer coisa.
já era assim há um tempo, mas ele regulou isso ao extremo e fez uma repressão muito grande. Quer dizer, ele, de fato, levou a ortodoxia comunista, que, em última análise, é a essência do Estado dominador, o Estado super presente em todos os locais, levou ao ápice. E o que aconteceu depois desses 18 anos? A economia entrou em colapso e a União Soviética entrou em colapso. Então, sob um ponto de vista irônico, ele prestou um serviço ao povo russo, um serviço à humanidade. Por quê? Porque o capitalismo ruiu. Desculpe. O comunismo ruiu, o capitalismo entrou na União Soviética. Ainda com muita imperfeição, etc., porque não tem uma tradição disso. Mas o que aconteceu? Houve uma queda do regime comunista, uma falência do regime comunista, porque foi levado ao extremo. A China, por outro lado, o Deng Xiaoping, ele já começou a caminhar numa outra direção. E aí nós temos hoje a China como uma potência. A China era até mais radical com o Mao Tse-tung do que a própria União Soviética. Mas o que aconteceu? Quando o Deng resolveu fazer uma virada na China, e aí ele, apesar de comunista, ele mostrou aí uma visão liberal. O que ele disse? Estava se discutindo na época muito a questão de se algo tinha que ser vermelho, uma norma, uma regra, uma indústria, uma pesquisa, até o pesquisador tinha que fazer uma pesquisa comunista. E quando estava essa obsessão, ele teve uma frase histórica, famosa, o Deng Xiaoping. Não me importa a cor do gato, desde que ele coma o rato. Uma frase essencialmente libertária, isto é, o que interessa é a eficiência, o que interessa é o efeito prático. Não é a ideologia, não é o falatório, não é eu determinando o que deve ser bom para todo mundo. Você está fazendo, você é um empreendedor? Você está fazendo bem? Está vendendo o seu produto? Você está prestando um serviço para a sociedade. E ponto final. O resto é conversa. Quando eu me formei, saí e fui começar a trabalhar, na época eu tive 2 ou 3, na realidade, ofertas. Uma oferta que era de longe o melhor salário, os menores benefícios e etc., que era um grande banco estatal. Tá, me formando, recebi uma oferta que aparentemente era uma oferta extraordinária. Né? Benefícios, privilégios, etc. E recebi a oferta de um banco internacional, onde era o menor de todas as ofertas, o menor salário, mas que eu vi a oportunidade de crescer, de aprender e, principalmente, de empreender lá dentro. Era um banco que dava uma grande oportunidade de empreendermos. E um banco essencialmente privado, que é fundamental. Dentro de um banco internacional, dentro do conceito interessante de anglo-saxão. Por quê? Porque aqui no Brasil, o que é uma empresa pública? Uma empresa pública é aquela que é do Estado. Esse aqui é do propriedade do público. A empresa é pública, é do Estado. Não é isso? Nos anglo-saxões, Estados Unidos, a Inglaterra, etc., não. A empresa pública não é estatal, muito pelo contrário. A empresa pública é aquela que é propriedade do público. Como é que a empresa é propriedade do público? Com ações comercializadas na Bolsa de Valores. Tão simples quanto isso. Portanto, esse é um conceito, de fato, de empresa pública, o public company. Muito bem. Eu comecei a trabalhar numa grande public company, era do sistema financeiro, um banco, e, por razões diversas, eu cheguei a presidente mundial dessa organização, que era, na época, o Bank Boston. E fui o primeiro brasileiro, e o último, infelizmente, a chegar nesse tipo de posição numa grande organização financeira internacional. No entanto, o que eu aprendi lá? Esse banco tinha presença em 32 países. Quais são aqueles países que mais crescem, que mais têm renda per capita elevada, que oferece melhor condição de vida à sua população? Aqueles países que têm setor privado mais livre. Aquele país, e aqui eu ouvi um pouco da conversa antes sobre educação também, que incentivam o empreendedorismo.
né? Eu estive num seminário, na realidade não era um seminário, era uma discussão interessantíssima na universidade, inclusive localizada na Universidade de Harvard, mas não foi promovido na realidade por Harvard, mas que existia uma série de empreendedores de sucesso. Tínhamos lá o Bill Gates, né, para variar, o Warren Buffett, tínhamos o Jorge Paulo Lemann, e uma discussão, uma roda de discussão muito interessante que eu tive o privilégio de estar presente. E o que ficou claro ali? Era exatamente o conceito de que existem sociedades como a americana, ou economias ou estruturas que facilitam a vida, propiciam condições para o sucesso do empreendedorismo. Não é à toa que temos aí o Vale do Silício, etc. Por quê? Porque dão condições de educação, dão condições básicas de leis que dão segurança e incentivo, mas que dão condições de cada um exercer o seu potencial, exercer exatamente a sua capacidade no sentido pleno. Portanto, a minha experiência mostrou exatamente isso. O que interessa é economia aberta. Você chega nos Estados Unidos, uma das coisas que na época me chamou a atenção, não existe uma empresa estatal. O país de 250 milhões de habitantes, a maior economia do mundo, não tem empresa estatal. Não existe isso. Você pergunta lá, mas não tem uma grande empresa estatal aqui? As pessoas olhavam para mim espantadas. Para estatal? Para quê? Para que nós queremos estatal? Tá certo? Estatal é para... Tá certo? O governo é para cumprir as funções básicas de um Estado. Portanto, nós temos que promover, para finalizar, a abertura econômica que o Brasil precisa, né? Abertura econômica no sentido de desburocratizar profundamente, simplificar a vida dos brasileiros, desburocratizar a tributação, desburocratizar a abertura de empresas, desburocratizar a ação, né? Nós precisamos, ao mesmo tempo, criar condições também de uma educação adequada para propiciar mão de obra do que isso, e vamos levar em conta, é uma coisa importante para vocês saberem, só existe um país no mundo, se nós medirmos o índice de abertura econômica pelo índice de exportações e importações e aquilo que o Brasil ou que o país exporta versus o tamanho da economia, existe uma economia no mundo mais fechada do que o Brasil. É verdade. Tem uma. Chama-se Sudão. Portanto, nós temos que abrir a economia brasileira. Isto é que nós precisamos. Um Estado enxuto, eficiente, desburocratizando o país, liberando para que vocês possam empreender, para que vocês possam trabalhar, porque quem cria riqueza, quem emprega a gente... Um dos grandes mitos do Brasil são as políticas de geração de emprego, né? Então o Estado vai investir, o Estado vai dar subsídio. Note bem, quem gera emprego é o empreendedor. O empreendedor tem que crescer para contratar gente, produzir, né? E facilitar a vida. Eu encontrei um dia, conversando com o dirigente de uma grande multinacional europeia que tinha 70 mil empregados no Brasil, 70 mil empregados nos Estados Unidos. Ele me contou uma coisa só para sumarizar. Ele me contou uma coisa impressionante. Nos Estados Unidos, com 70 mil empregados, eles tinham 27 causas trabalhistas, 2 advogados períodos parciais, só. Tá certo? As mesmas práticas trabalhistas, a mesma empresa no Brasil, mesmo número de empregados, 70 mil. Aqui no Brasil, eles tinham 25 mil causas trabalhistas, 150 advogados período integral. Isso é o governo entrando, quando tem uma lei trabalhista, esse é o governo intervindo na vida de todo mundo e complicando a vida das pessoas. Por quê? Porque isso não beneficia o funcionário, não beneficia a empresa, não beneficia ninguém. No entanto, eu acho que o Brasil está mudando. O engajamento e a energia de jovens como vocês me deixa confiante de que a liberdade está chegando no Brasil e que, portanto, nós estamos começando a ir e traçar o caminho certo. Deus
parabéns, vamos em frente e vocês sim vão salvar o Brasil. Obrigado.